Sabe quando uma pessoa ela tem um imóvel num lugar que é tão valorizado que ela decide dividir, sublocar e fazer dinheiro? Foi basicamente isso que aconteceu num espaço de mais ou menos 15 metros quadrados. Vou te explicar como. Para isso, vamos falar de projeto. No caso, esse é um cliente argentino que tem um apartamento no Rio de Janeiro, em Copacabana, e esse apartamento é muito bem localizado e ele é à beira-mar. Mas ele tinha uma parte toda de serviço que ele decidiu isolar e transformar isso no Airbnb. Então a gente pode alugar em época festiva e a gente consegue justamente fazer esse isolamento porque a gente tem a entrada separada, a entrada de serviço da parte social e íntima. Nesse apartamento, a ideia principal era que a gente tivesse a maior transformação com o menor investimento. Então a gente tinha que ter soluções inteligentes. Uma estratégia pensada para isso, especialmente por ser um cliente de outro país, foi que esse Airbnb tivesse tivesse bastante da brasilidade, tivesse a cultura brasileira bastante expressada de uma forma indireta, mas também com algumas simbologias que são bem diretas ali. Por exemplo, nesse caso, logo da entrada, no corredor, que a gente tinha uma parte bem longa, a gente não tinha como fazer grandes intervenções. Então a gente pensou em duas coisas principais. A primeira, espelhar o lado esquerdo, que é o lado de onde tem o basculante, que entra iluminação natural. E com isso a gente tem a visão do cliente duplicada, essa ilusão de que o espaço é 2 vezes maior, mas também um espaço para tirar foto. E para ficar interessante para a foto, a gente fez uma arte do lado direito toda. A gente representou toda essa mata exuberante do Rio de Janeiro. Então esse painel ficou com essa arte super bonita do início ao fim, quando chega de fato na parte mais ampla que tem a cozinha, mas a intenção também foi imaginar esse corredor como se fosse um portal. Você está passando por ali, está passando por essa mata, então você tem essa sensação de adentrar nesse lugar quando entra no apartamento, mas ao sair também você fica instigado a tirar foto. E isso é uma forma de fazer com que o próprio espaço se autopromova de uma forma indireta. Logo nessa cozinha a gente já tinha outro desafio, porque além dela ser super pequena, ela ainda tinha uma parte chanfrada, o que dificulta posicionar o mobiliário. Então o que a gente fez foi, a mesa, que vai ser o apoio para um jantar, um almoço, ou um café, uma refeição, ela não vai ficar fixa em lugar nenhum. Ela vai ficar colocada na parede, ela vai ficar presa num gancho e é aquela mesa dobrável, o kit, com a cadeira e mesa dobrável, e o hóspede coloca da maneira que quiser. Quando for usar, ele pode colocar na parte chanfrada próxima da janela ou encostado na parede, e quando ele não quiser nada, quiser o espaço mais amplo, ele deixa ela fechada e pendurada. Na parte da cozinha, por si só, a gente já tinha ali essa bancada num granito São Gabriel, que é esse preto polido, e ela estava em bom estado, então a gente decidiu manter, pensando mais uma vez nesse bom custo-benefício. O que a gente fez foi fazer uma marcenaria de apoio, também para dar mais acabamento, mas principalmente para dar mais suporte para os hóspedes ali embaixo da bancada. Então a gente desenvolveu um módulo com báscula, gaveta e um nicho mais adequado para o tamanho do frigobar, e a gente fez ele branquinho para ficar mais barato, mas também mais leve, e a gente colocou uns puxadores de madeira para colocar um pouquinho de bossa ali e ter um tonzinho que aquecesse melhor. Então, já que a gente economizou aproveitando a bancada da cozinha, a gente precisou dar um melhor acabamento para a parte superior. Ali a gente removeu o revestimento existente e, ao invés de fazer uma roda-banca em meia altura como estava antes, a gente decidiu colocar um revestimento da bancada até o teto. Então, um revestimento nesse tom bordô também, e ele cria uma unidade visual mais refinada, mais interessante. E onde tinha a parte da báscula ali, que é uma comunicação, na verdade, com a área de serviço do apartamento principal, a gente fez uma trama no MDF verde, justamente para fazer uma brincadeira com as cadeiras e a mesa dobrável. Então a gente cria esses contrastes para deixar esse espaço, que é pequeno, mais interessante. Na parte do quarto foi onde a gente teve um menor investimento, porque ali a gente já tinha uma modulação de marcenaria muito bem feita, que estava em excelente estado, e o que a gente precisou fazer foi deixar mais aconchegante. Então, para isso, a gente usou uma pintura no espaço destinado ali da cabeceira, um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais forte, que se assemelha mais ao revestimento que está na cozinha. Então, a importância de a gente criar os links de cor. E a outra parte que foi pintada foi a parte do teto, num tom um pouquinho mais aberto. E daí, nessa parte do teto, a gente tem uma iluminação indireta. E justamente essa iluminação indireta, numa tonalidade quente, faz com que o ambiente fique mais aconchegante e promova melhor um descanso. E agora sim, no banheiro realmente foi onde tivemos a maior intervenção. No banheiro a gente fez a renovação de todos os revestimentos. A gente tirou esse piso de pedra, que era meio para um tom de marrom, e a gente colocou um revestimento cinza. E nesse mesmo revestimento cinza que estava no piso, a gente subiu para as paredes para que a gente tenha uma unidade visual, para que a gente tenha melhor aproveitamento do revestimento e também a durabilidade. E daí, seguindo essa mesma tonalidade cinza, a gente fez a pia esculpida da parte da bancada, e para que ela parecesse ser ainda maior, porque de fato a área de lavagem fica mais ampla, e dentro a gente consegue fazer um degrauzinho para colocar os itens de higiene. E para finalizar, a escolha mais limpa, rápida e prática para cobrir o piso existente foi a escolha do piso vinílico. Ele foi colocado por cima nesse
nesse tom amadeirado para trazer mais aconchego e melhor acabamento. E, de novo, é uma solução estratégica que faz economizar, porque a gente não gasta dinheiro com mão de obra para remover o piso existente, nem para refazer contrapiso, nem para assentar e cortar e ter todo o trabalho de colocar um porcelanato novo. O piso vinílico ele vem com a possibilidade de fazer uma coisa limpa, não tem que ter caçamba depois para tirar nada. Então, se você gosta de ver como essas reformas são feitas, por que são feitas e como tudo isso se transforma, continua por aqui que eu estou sempre postando os vídeos com os novos projetos e explicando o porquê das coisas de acordo com as estratégias e as necessidades dos clientes. Se você também tem algum amigo que gosta desse universo, manda esse vídeo e a gente se vê.